Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu queria cumprimentar quem está nos assistindo, cumprimentar nossos convidados, nossas convidadas, o professor Flávio dos Santos Gomes, professor dos programas de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de História da UFBA, da Bahia, a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, o professor Vladimir Safatli, professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Agradecer a participação da nossa intérprete de Libras, a Tabata Reich. Eu sou Caio Magri, sou diretor-presidente do Instituto Ethos, e a gente está aqui iniciando a nossa Conferência Ethos de 2021, numa perspectiva de dar continuidade do que a gente fez em 2020. Vivemos sob as mesmas condições, as mesmas pressões, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, mas, ao mesmo tempo, mais aprendizado e acho que estamos mais capazes de poder desenvolver e atuar nessa conjuntura. Eu queria agradecer aos patrocinadores da atual edição da Conferência Ethos, a BOL, a Braskem, a Equinor, a Hydro, Itaú, a Natura, a ArcelorMittal, a Heineken, a iFood, Gol e todos os outros apoiadores que a gente tem como patrocinadores institucionais do Ethos, as empresas associadas e todos aqueles que têm hoje participado e atuado com a gente. Que eu queria abrir aqui a conversa, o diálogo com a doutora Margarete, o professor Flávio, o professor Safatli, de que a gente não pode abrir mão, nesse momento, de avaliar o tamanho dos nossos desafios e, especialmente, da tragédia que a gente concretamente está atravessando. Nós estamos praticamente com 400 mil mortos pela pandemia no Brasil nos dias de hoje. Tem uma conta muito simples de fazer e que tem que ser feita, que precisa ser feita, de que se a gente é 2,7% da população global e temos hoje cerca de 13% do total de mortos globais, nós temos mais do que 300 mil mortes evitáveis pela ausência de políticas eficientes, por ausência de responder às evidências científicas de maneira concreta, por manter e por, muitas vezes, provocar o que a gente está vendo nesse momento, a escassez de vacinas, né, provocada com negligência e com abandono e com o negacionismo do processo necessário para que a negação do processo necessário do aprendizado que fizemos. Doutora Margarete, certamente todos nós nos lembramos, mas eu me lembro bem do momento onde um grupo de brasileiros foram trazidos, repatriados, né, da China, saindo de Wuhan, e vieram para o Brasil e ficaram e cumpriram todas as etapas de um processo de isolamento, de quarentena, de atenção e de cuidado para que não acontecesse nada que pudesse contaminar, né, e contaminar outros. Por que a gente parou de fazer isso, né? O que nos levou a simplesmente, a partir daí, negar de maneira forte, né, colocando uma oposição falsa entre a economia e a saúde. A economia, nós vínhamos já de um processo de uma crise econômica importante que se agravou e se agravou muito. E a gente tem E aí, nesse momento, o debate e a reflexão com o setor privado, com a sociedade, quais são as medidas necessárias para que a gente consiga sair de uma situação econômica absolutamente desoladora, né? com uma geração de desemprego e com uma criação, com a precarização do trabalho de uma forma bastante forte e intensa, né? Com o Brasil voltando, e a população brasileira voltando, o Brasil voltando para o mapa da fome, né? Nós voltamos para o mapa da fome. Nós havíamos, nos últimos 15 anos, avançado de maneira significativa na erradicação da fome e no combate à extrema pobreza, e nós regredimos isso de uma maneira muito rápida e profunda,
O cenário que está colocado é um cenário que desnuda, e a gente tem, de alguma forma, é como se a gente estivesse começando também a nossa conferência lá em 2020, quando a gente já estava dizendo de que a pandemia e as crises combinadas, social, econômica, ambiental, política e sanitária, trariam impactos fortíssimos sobre a qualidade e a geração de empregos. E a gente tem, olhando para isso, o processo de aprofundamento da pobreza. Nós voltamos, portanto, para o mapa da fome. É muito importante destacar que há uma resiliência e uma mobilização intensa nesse momento de campanhas da sociedade civil, de movimentos sociais, de organizações comunitárias, de empresas e de cidadãos e cidadãs engajados nesse momento de solidariedade. É bastante importante dizer que isso está acontecendo, mas que a gente precisa, de fato, tomar medidas muito mais aceleradas e resistentes para atravessar esse momento, fazendo e tomando as medidas necessárias. Eu acredito que a doutora Margarete vai nos lembrar aqui de uma série de medidas necessárias que precisam ser feitas nesse momento. Nós estamos vivendo, de novo, uma perspectiva de agravamento de algo que nunca deixou de ser extremamente grave no cenário do Brasil, no cenário sanitário, social e econômico brasileiro. Então, a gente tem aí uma confluência bastante crítica de uma crise ambiental. A gente vive o que está acontecendo nesse momento com as cheias recordes na região norte, as questões que envolvem e aprofundam com secas em lugares que a gente não tinha antes, ou seja, a mudança do clima, a emergência climática que a gente está vivendo e já está sofrendo seus impactos, somados, né, a todas essas outras questões que a gente está tratando e refletindo aqui, levam para desafios fundamentais e urgentes de enfrentamento. E é isso que a gente vai querer e vai buscar ao longo desse ano, durante a conferência, de discutir, de oferecer propostas, soluções, olhar para boas práticas, entender como é que organizações empresariais, empresas, organizações da sociedade civil têm conseguido superar e avançar em agendas importantes de garantia e promoção de direitos humanos, como o Domingos lembrou na sua fala, dos impactos cada vez mais agudos na nossa produção de resíduos, os impactos ambientais com a geração de resíduos e produção de gases de efeito estufa bastante críticos e que a gente precisa, de fato, olhar para isso de uma maneira concreta para buscar reduzir e para buscar adaptar e inovar nesse processo. Queremos conversar isso ao longo da nossa conferência. É um espaço de reflexão, mas também é um espaço de propostas para soluções. Nós temos que buscar isso nesse caminho. E, portanto, nós queremos, de novo, né, eu acho que reiterando aqui a nossa disposição, e eu acho que, historicamente, o nosso papel do Ethos, quando sempre organizou as suas conferências, foi de trazer a sua visão estratégica com relação aos desafios colocados e às oportunidades colocadas para o movimento de responsabilidade social empresarial avançar, e é isso que a gente continua aqui e vai fazer. É importante olhar e reconhecer que há avanços, mas há necessidade de aceleração nesse processo. Nós temos números importantes, políticas, práticas acontecendo, por exemplo, na agenda da diversidade, da inclusão e da redução das desigualdades por parte da ação das empresas. Entretanto, a gente precisa acelerar e aprofundar a necessária construção de políticas inovadoras e que possam também se traduzir em políticas públicas para que a gente possa ter a construção de uma sociedade mais justa e sustentável, é a nossa perspectiva. Eu queria, então, dando início aqui e convidando para reflexão os nossos convidados e a nossa convidada, convidar a doutora Margarete Dal Como para refletir com a gente, para trazer para nós as suas reflexões em torno dos desafios e também dos aprendizados que a gente já acumulou e que precisamos botar em prática, né, doutora Margarete? Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Caio, os demais presentes nesse evento de abertura dessa conferência Ethos, e as suas palavras iniciais, bem como os depoimentos dos gestores que antecederam, me inspiraram muito, viu, Caio? Até refiz um pouco o approach original que eu tomaria, porque eu acho que foi muito desafiador. E é muito bom nós, como médicos, que afinal de contas, de certa maneira, né, eu às vezes me sinto um pouco a pitonisa do mal, né, porque eu estou sempre anunciando aquilo, alguma coisa que nós sabemos que vai acontecer. Eu conheço razoavelmente epidemias, Caio. Eu trabalho numa área de doenças endêmicas, respiratórias. Eu trabalho num projeto muito grande do Banco Mundial na África Subsaariana, onde eu ia, né, até a pandemia regularmente, 2, 3 vezes ao ano, vendo epidemias de perto, vi o ebola muito de perto. Enfim, nós sabemos a disrupção que isso representa numa sociedade. Então, eu acho que quando hoje nós nos referimos ao saudoso dezembro de 2019, nós já falamos, eu escrevi isso até no artigo, nós já nos referimos a dezembro de 2019 como se fosse uma outra era, né? Um outro século, né? Com saudade e com uma certa nostalgia, né? Mas a verdade, Caio, é que nós fomos apanhados pela epidemia, né? Lembrando que a história do homem, no Ocidente, sobretudo, é uma história das epidemias. As epidemias marcam, né, ao longo dos últimos 2 milênios, a história do homem. A nossa esperança, o que nos nutre e aumenta a nossa resiliência nesse momento, é a esperança de que, de novo, a partir dessa tragédia que o mundo vive, o planeta, a nossa sociedade, sobretudo a nossa, com esse grau de desigualdade tão obsceno revelado pela epidemia no Brasil, que nós possamos gerar alguma coisa positiva. Só para dar um exemplo, nós podemos nos valer da grande peste negra do final do século XIV, né, Caio? Lembre-se que depois daquilo, né, tão decantado pelo Boccaccio no Decameron, pelo Petrarca, né, nos seus textos, veio o Renascimento. Então, se nós quisermos nos nutrir de um pouco de esperança, nós temos que esperar que o homem seja capaz de prover um certo renascimento. E o que nos dá essa esperança, Caio, é esse feito humano extraordinário que nós presenciamos e estamos vivendo, que foi o homem ser capaz de, em menos de um ano, produzir 88 ensaios clínicos de vacina e botar uma dezena de vacinas aprovadas para uso seguro em seres humanos. Isso é algo absolutamente inédito e que precisa ser lembrado e decantado, digamos assim. Porém, você fez uma menção de como nós fomos apanhados por essa tragédia, Caio. E, na verdade, o Brasil poderia ter recebido a epidemia de maneira melhor do que o fez. O Brasil tem uma tradição de saúde pública, de epidemiologia, com pessoas tão qualificadas, reconhecidas internacionalmente, né, mundialmente. Nós sabemos que há pessoas que recebem prêmio, que publicam muito. No entanto, a gestão brasileira de crise não foi capaz, e aí eu vou usar uma metáfora que eu já usei várias vezes, Caio, que foi de uma tsunami. Você, hoje em dia, todo mundo sabe quando uma tsunami vai chegar. O mar recua. E nós tivemos o recuo do mar com os países que nos antecederam. O que aconteceu na Europa, com a cepa chinesa chegando à Europa, e a cepa que chegou ao Brasil não chegou da China, chegou da Europa, mas já era a cepa original chamada cepa Wuhan, nós não aprendemos, nós podíamos ter nos preparado melhor. E quando os primeiros casos começaram a ocorrer no Brasil, os primeiros pacientes que eu internei e que morreram foram logo depois do Carnaval. Alguns tinham ido ao sambódromo, no desfile de escolas de samba aqui no Rio. Foram os primeiros casos. E a doença chegou até nós, vinda, portanto, da China e da Europa, como uma chamada pneumonia atípica, que matava muito. E rapidamente nós aprendemos, também a ciência foi tão extraordinária nesse período, se você entrar num buscador científico, Caio, só para lhes dar um exemplo, a vocês que não estão afetos a fazer esse tipo de coisa,
na área médica, né, há hoje mais de 105 mil papers publicados cientificamente em revistas indexadas de toda a natureza. Então, nunca se produziu tanto. Se você buscar internet Covid-19, você vai baixar esse número de referências. Não importa que todas elas tenham a mesma qualidade, mas eu estou dizendo um fato científico. Então, a nossa curva de aprendizado foi talvez a mais intensa que a minha geração, uma geração de 60 anos, viveu e possivelmente não vai viver outra. Nós nunca estudamos tanto, aprendemos tanto, trabalhamos tanto sobre um assunto que foi novo, que nos atropelou, né? E que gerou medidas tanto médicas específicas e individualmente, quanto coletivas. Então, assim, o mundo estava preparado? Não, o mundo não estava preparado, mas os países com mais igualdade, com acesso mais assegurado, Caio, enfrentaram a epidemia melhor, sem dúvida nenhuma. O Brasil, e eu me lembro disso e vou repetir aqui com os senhores, eu dei uma entrevista no dia 13 de março de 2020. Eu tinha gravado uma live com um colega, porque eu voltara de Brasília, onde eu fiz parte do grupo que assessorou o ministro Mandetta para revisar os guidelines brasileiros para enfrentamento da Covid-19. E de lá eu fui a São Paulo, porque tinha um curso da minha sociedade de pneumologia. E lá gravei uma live com um colega, despretensiosamente, porque eu tinha o resumo dessa reunião. Eu nem conhecia, confesso a vocês, que eu nem sequer conhecia o impacto do que eram as redes sociais nesse momento. Eu gravei uma live com ele. Quando eu fui dormir, meia-noite daquela mesma noite, portanto 7 horas depois, o meu colega me mandou uma mensagem. A live que você gravou comigo está com 280 mil visualizações. Eu fiquei tão perplexa. No dia seguinte, batia perto de 1 milhão. E a Rede Globo me ligou. A senhora pode vir falar conosco? E eu fui. E a partir daí, alguém acreditou que eu era uma boa comunicadora na área médica e na área de saúde. E aí eu passei a ficar um pouco assim presente na casa de todos vocês com muita frequência, né? Sempre dizendo informações daquilo que nós sabemos, daquilo que nós não sabemos e dos desafios que viriam. Então, eu diria que o Brasil, Caio, não se preparou, e eu disse naquela ocasião dessa reunião, dessa entrevista do dia 13, eu disse, o Brasil tem 2 armas poderosas para enfrentar a epidemia. Tem o SUS é uma arma absolutamente imbatível, uma capilaridade no Brasil inteiro, uma hierarquia de complexidades de diversas naturezas, financia desde coisas muito caras como a chamada assistência primária, né, no sentido da porta de entrada, mas o SUS entrou nisso muito mal. Né? O SUS era teoricamente muito poderoso, mas entrou combalido, entrou sucateado no que diz respeito aos recursos humanos. No Rio de Janeiro, onde eu moro, o SUS entrou muito mal, tinha sido tudo desmontado, a estrutura de clínicas da família, o referenciamento de pacientes. E agravado pelo fato de que naquela ocasião havia um espírito de que errado e que depois foi revisto, por isso que eu estou dizendo que isso faz parte da nossa intensa curva de aprendizado, né? Nós nunca aprendemos tanto e revisamos conceitos, né? Enfim, desde coisas médicas que, enfim, não quero aqui cansá-los com isso, mas nós vimos desde o início a criação de uma falsa dicotomia, que, aliás, você se referiu a ela muito bem, Caio, como o que é saúde e o que é economia. E eu me lembro que, desde o início, eu disse muitas vezes isso, não é possível. Né? Eu me lembro que, recentemente, eu fiz uma palestra na Universidade de Yale, coordenada pelo Arminio Fraga, e eu disse isso aos jovens estudantes americanos. Não pode haver, num país como o Brasil, uma dicotomia entre economia e saúde. Quando você diz assim, eu vou dar uma ajuda financeira, não importa as populações carentes, a esses 19 milhões de excluídos que há no Brasil, que vivem abaixo de uma linha de pobreza, aos 13 milhões de pessoas que vivem em comunidades, né, em favelas no Brasil, você não pode criar essa dicotomia. Assistir a alguém financeira, alimentar, com alimentos, com produtos de higiene, não é uma função da economia, é uma função da saúde pública. Então não há dicotomia, a meu juízo, como médica nesse sentido. Né? Obrigado, doutora Margarete. E essa é uma
de novo, temos aprendizados e precisamos colocá-los em prática, precisamos saber como fazer isso o mais rápido possível. Bom, eu queria agora convidar o professor Vladimir Safatli. O professor Vladimir Safatli gravou para nós um depoimento, uma reflexão em torno da nossa pauta, e porque ele teve um problema de agenda. Então, vamos ouvi-lo, depois a gente retoma e vamos para uma conversa com o professor Flávio Gomes. Por favor. Olá. Primeiro, boa tarde. Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, agradecer ao Instituto Ethos por esse convite que me foi feito para participar dessa reunião de grande importância, ainda mais num momento como o nosso. Eu gostaria de utilizar meu tempo começando com a seguinte constatação, que eu acho que ela é algo que pode servir de um importante ponto de partida, né? Porque talvez a situação nossa, que nós passamos no nosso país hoje, ela deva ser um motivo para que nós nos perguntemos como que foi possível um nível de autoilusão como esse que nos caracterizou até agora. Porque é fato, todos vocês sabem, que o Brasil aparece hoje mundialmente como um exemplo aterrador para o mundo, né? No que diz respeito ao trato com a pandemia e principalmente no que diz respeito à indiferença em relação ao número astronômico de mortes, né? 450 mil mortes, dentro de um processo onde a irresponsabilidade, a negligência do governo em medidas, no que diz respeito à sustentação de medidas mínimas de combate à pandemia, ela é cada vez mais evidente. Mas eu insistiria em falar em autoilusão nesse contexto, né? Porque, afinal de contas, há de se perguntar como nenhum de nós, nossa maneira, fomos capazes de compreender que o Brasil é um país de mortos sem lágrimas, né? Porque esse caso não é um caso único, né? Seria realmente, digamos, objeto de espanto, né, se nós acordássemos e, de repente, nos descobríssemos um país onde o que nós poderíamos chamar, sem muita dificuldade, né, um genocídio por negligência de Estado, que é uma das formas do genocídio, né, que é uma forma de ação, a ação pela inação, né. Seria muito surpreendente se, de repente, nós descobríssemos que o país faz isso e nunca tinha feito antes. No entanto, eu diria que isso é só a expressão de uma compulsão de repetição na história brasileira. A história brasileira é uma história de massacre, é uma história de genocídio, é uma história de exterminação, é uma história de desaparecimento, que nos funda desde o início, né? Nós somos fundados em um processo extremamente violento de colonização, né? Um processo a respeito do qual nunca foi feito uma reflexão, uma meia-culpa da própria sociedade, ou uma integração da sociedade em relação à violência que ela instaura, né? Essa violência ela é repetida a partir de um processo de escravidão que nós sabemos muito bem como ele é um elemento definidor da sociedade brasileira, ele organiza a sociedade brasileira, né? Até porque, seria bom lembrar, um economista como Celso Furtado costumava dizer, o Brasil, antes de ser uma sociedade, foi um experimento econômico. Desde o início da sua colonização, ele foi esse experimento de organização de um espaço de larga escala a partir de uma célula econômica elementar, que era o latifúndio primário, escravista, primário exportador. Bem, esse latifúndio não organiza só a estrutura econômica do país, ele organiza também a estrutura social do país, ele também organiza o imaginário nacional. E nele há inscrito uma ideia absolutamente decisiva, que é a partilha de sujeitos. O latifúndio escravista define dois tipos de sujeito, um sujeito reconhecido como pessoa, outro caindo à condição de coisa. Essa distinção ela indica, entre outras coisas, também dois destinos de morte. Para as pessoas, nós temos uma morte com lágrimas, com dolo, né? com luto. Para as coisas, nós temos uma morte que é simplesmente a descrição numerária de um fato.
né? 28 pessoas morreram na última intervenção policial no Jacarezinho, né? Não se sabe os nomes, não se sabe as histórias, não se cria comoção, né? Não se tem a mobilização do discurso midiático para a criação de comoção, como eles sabem muito bem fazer quando eles querem. Então, isso, na verdade, é simplesmente o lugar normal da história brasileira. Sempre foi assim. E é muito impressionante, porque acho que é importante nós nos enxergarmos nesse processo, como nós criamos uma espécie de autoilusão para não enxergar quão estrutural é esta violência de Estado na própria consolidação e na sustentação da sociedade brasileira. E eu insisto nesse aspecto sobre essa estrutura, esse lugar estrutural da violência, né? Porque muitos, talvez vocês também já tenham tido oportunidade de ouvir esse discurso, veem o presente do nosso país como se fosse alguma espécie de pesadelo, né? E eles, ou seja, eu queria sair desse pesadelo e voltar, então, a uma realidade que não tem relações com o presente. E eu tenderia a quase fazer a leitura inversa, né? Na verdade, isto que nós temos no presente é o nosso real. Esse é o real da sociedade brasileira. Obrigado, professor Vladimir. Sem dúvida que a gente vai estar desafiado aqui a pensar na intensidade desse processo, como você traz, e a historicidade colocada e a necessidade de fato, de rupturas no processo. Eu queria, então, agora convidar o professor Flávio Gomes para dividir com a gente aqui as suas reflexões, e eu já estou recebendo perguntas, volto aqui para trazer as questões para vocês. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria saudar aí essa conferência, o convite, saudar o Caio, saudar o Edson, que me convidou, saudar a doutora Margarete, saudar também o professor Saflati, que está entre nós, deixou gravado, né? E parabenizar essa iniciativa e destacar também pelas falas iniciais, aquelas que antecederam o início desse debate, né, que se coloca agora, de que é também um momento de reflexão, diagnóstico, e também um momento de apontar o quê? Apontar projetos, apontar soluções, apontar possibilidades. Me coube, né, na condição de historiador também, fazer uma reflexão sobre história nesse processo, embora tanto a doutora Margarete como o Saflati também tenha falado de história, né, quando a gente fala da história da colonização, da toda a relação de epidemias que se abate ao longo de vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, estava se falando de história. Mas a mim me coube, né, como uma ótima oportunidade de falar sobre racismo estrutural. Alguém poderia falar, poxa, mas estamos falando sobre epidemias, 450 mil pessoas mortas, né, contaminação, o Brasil, 13% de todos os contaminados, né, da população global. O que tem o racismo a ver com isso? Será que o racismo não é uma questão tão somente relacionada à população negra, às chamadas minorias? Essa é uma reflexão interessante. E exatamente, né, essa pandemia, no caso mundial, foi atravessada pelo menos por um evento internacional muito conhecido, que é o evento do assassinato, né, gravado do George Floyd nos Estados Unidos, fazendo exatamente agora 1 ano, né, ou seja, ainda no início da pandemia, né, um assassinato que foi acompanhado com repercussões internacionais. A própria imprensa brasileira cumpriu o papel de acompanhar todas as manifestações, praticamente um repórter a cada grande cidade norte-americana, grande estado norte-americano, né? E agora tivemos, há pouco mais de um mês, um evento, né, hemisférico, embora, né, brasileiro, né, carioca e nacional, que foi uma intervenção, né, policial, né, uma comunidade no Rio de Janeiro, com a morte de 28 pessoas, para a qual sabemos pouco sobre os nomes, pouco sobre as histórias, mas temos certeza absolutas de quem são essas pessoas. São pessoas negras, jovens negros.
E aí a minha reflexão começa exatamente por fato de que houve sempre muita dificuldade da sociedade brasileira e o Estado brasileiro, as duas dimensões aí, de reconhecer a desigualdade racial, o racismo estrutural, como elemento fundante para qualquer projeto de sociedade brasileira. Falamos hoje com muita naturalidade de desenvolvimento industrial sustentável, falamos de ecologia, falamos de tudo e muitas vezes não reconhecemos sequer nos nossos projetos, nas nossas falas, nas nossas atitudes, o quê? Que a dimensão da desigualdade no Brasil é fundamentalmente uma dimensão de desigualdade racial, que tem uma explicação histórica na escravidão, mas não somente na escravidão. O fato de que o Brasil ter recebido 46% de todos os africanos que vieram para as Américas. Hoje os números consolidados são de 11 milhões de africanos. O Brasil recebe 4,8 milhões de africanos, ou seja, quase a metade de todos aqueles que vêm para as Américas. A grandeza desse número pode ser comparada ao fato de que havia aqui cerca de 2 milhões de indígenas durante o início do processo de ocupação no Brasil, assim como a população de imigrantes portugueses até 1850, estamos falando dessa migração de outras naturalidades e origens, mas de portugueses é de 750 mil até 1850. Então, a força que a sociedade escravista teve ao longo, desde o início do século XVI, através do século XVII, amplia no século XVIII, e vamos até o final do século XIX, o Brasil sendo o último país a abolir a escravidão. Porém, a desigualdade racial no Brasil contemporâneo, esse racismo estrutural, que hoje virou uma explicação, ela não é tão somente ligada a essa história do passado da escravidão, dessa abolição, que agora nós temos 133 anos dela, embora as elites, já no início do século XX, já se referiam à escravidão como a ideia de um passado muito distante, ou seja, algo que queria ser distanciado do debate da sociedade brasileira, um debate sobre modernidade na sociedade brasileira que se negava a reconhecer o que? A desigualdade racial. Então, parte do que substantiva dessa desigualdade racial está exatamente no que? Nas experiências de uma sociedade não mais com a escravidão. Uma sociedade já, nós chamaríamos do pós-abolição, uma sociedade em que a população urbana e rural estão mais equilibradas, entre o Brasil no início do século XX, um Brasil profundamente rural, e hoje o Brasil é necessariamente um país onde a concentração da população é mais urbana. Praticamente nós não temos, talvez o Maranhão, pouquíssimos estados da federação, onde a população rural ainda é maior que a população urbana. Então é fundamental, em qualquer tipo de debate, que inclui a pandemia, que inclui a educação, acesso, e que inclui o acesso à saúde, o debate sobre cidadania, o debate da desigualdade racial. Quer dizer, como avaliar os impactos de uma pandemia e a reprodução ainda maior dessas desigualdades de natureza racial. Não é necessariamente o que fazer um atalho para um debate mais amplo, que é o debate sobre saúde, que é o debate sobre cidadania, mas é reconhecer no interior desse debate uma dimensão da questão racial e pensar exatamente em projetos de desenvolvimento sustentáveis que signifiquem o quê? Geração de empregos, políticas de ampliação, a doutora Margarete falou aí, como o SUS, de alguma maneira, que todo mundo hoje toma vacina e fala viva o SUS, talvez muitos sequer tenham tido um contato propriamente com o SUS, no sentido de serem atendidos por hospitais públicos, mas que foi sucateado, como isso tem impacto sobre a população negra, mas pensar numa sociedade que vacine todos nós também em direção a uma cidadania e vacine também todos nós com relação ao quê? Ao fim do racismo. Uma vacina para a cidadania, uma vacina para o racismo. Esse seria um projeto de nação. Muito obrigado a todos, a todas e a todos.